A Virgem Maria guardava o sábado. Esta santa mulher que foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, guardava o sábado. A Bíblia diz que sim. Disse, segundo o mandamento, ela descansou com as outras mulheres, guardando o sábado. Isso foi sexta-feira à noite. E o sábado, o que aconteceu no domingo? Disse, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Que gloriosa verdade! Jesus adormeceu na morte na sexta-feira, descansou o sábado no túmulo, segundo o mandamento, mas quando chegou o primeiro dia da semana, ele se ressurgiu e começou seu trabalho outra vez. Foi no primeiro dia da semana que ressurgiu. Aqui não disse que houve uma mudança. Nada assim. Assim vamos procurar outro texto. Agora vamos para o Evangelho de São João, o quarto dos Evangelhos. Capítulo 20 e versículo 1. Aqui disse, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Mais uma vez, a mesma verdade por uma outra janela, por um outro evangelho, falando a mesma coisa, mas até aqui não tem nenhuma indicação que o mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus foi abolido, ou que foi substituído por outro dia. Assim, vamos ler a próxima passagem. Agora, São João 20, mesmo capítulo, versículo 19. Aí é um versículo que algumas pessoas usam para dizer que os discípulos guardavam o domingo. Eu vi um pregador no rádio dizer, aqui é nossa passagem bíblica. Aqui é o nosso motivo para crer que o domingo é sagrado, porque os discípulos guardavam o domingo. Agora, vamos nos lembrar que quando estudamos a Bíblia, nunca baseamos a verdade com uma passagem. Nós usamos a Bíblia para se fazer sua própria interpretação. Aqui um pouco ali. Mas vamos ler a passagem, realmente dizer o que fala. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Eu vi um pregador dizer, sim, aqui disse que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, que mostra que eles guardavam esse dia. Estavam reunidos em honra da ressurreição. Agora, quando escutamos um argumento, precisamos poder examinar o argumento. Às vezes uma coisa na superfície parece muito real, mas quando examinamos mais perto, vemos que não é bem assim. Vamos colocar este texto embaixo do microscópio do Espírito Santo. Vamos olhar perto do que disse. A Bíblia disse o motivo para que eles estavam reunidos. A Bíblia fala bem claro que é neste versículo. Mas vamos olhar um pouco mais perto. Jesus, de repente, apareceu. Ele não precisou abrir a porta. Com seu corpo de ressurreição, ele apareceu sem abrir a porta. E eles ficaram muito contentes. E ele disse, paz seja convosco. Mas disse o motivo da reunião. E a Bíblia não disse que os discípulos estavam reunidos em honra da ressurreição. A Bíblia disse ao contrário. Essa não é a minha opinião. Minha opinião não vale nada. Vamos ver o motivo da reunião. Estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por que motivo? Por medo dos judeus. Escuta bem agora, a Bíblia é muito clara.
Os discípulos não poderiam ter estado reunidos em honra da ressurreição, porque eles ainda não acreditavam na ressurreição. Se lembra? Jesus teve que convencê-los. Eles pensavam que era um espírito. Seria impossível naquele dia eles estarem honrando a ressurreição quando eles não ainda acreditavam. Ele precisou mostrar as mãos e os pés. E ele precisou até comer um pedaço de peixe para mostrar que ele não era um espírito. E Tomé ainda não acreditou. Eles não estavam reunidos em honra da ressurreição. A Bíblia não diz isso. Essas são palavras humanas. A Bíblia disse que estavam reunidos por medo dos judeus. Estavam escondendo. Estavam com as portas fechadas. Mas graças a Deus, mesmo quando nós fechamos as portas, Jesus entra. Porque Jesus nos ama tanto. E Ele não tem problema com portas fechadas. Jesus chegou e falou com eles. Ele disse, paz seja convosco. E esta é a mensagem que ele tem para todos nós. São João 20:19 não fala que devemos guardar o domingo, nem fala que os discípulos guardavam o domingo. Temos que procurar mais uma passagem. E agora vamos para Atos 20, versículo 7. Este é o texto mais usado do que qualquer outro. Se existir um texto que pregadores usam para dizer que domingo é sagrado, é esta passagem. Esta passagem onde Paulo estava viajando. E Paulo fez uma reunião. E nós vamos ler desta reunião que foi feita no primeiro dia da semana. Vamos ler o que diz a Bíblia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Aqui alguém dizia, aqui está. Eles estavam reunidos para partir o pão. Isso tem que significar a Santa Ceia, ou como dizem os católicos, a missa. Mas quando lemos o segundo capítulo de Atos, diz que eles partiam o pão todos os dias. Então, simplesmente o ato de partir o pão não mostrava que o dia era sagrado. Hoje é segunda-feira, não é? Nós estamos aqui numa reunião estudando a Bíblia. Isso significa que eu guardo segunda-feira? De maneira nenhuma. Eu posso fazer uma reunião qualquer dia da semana. E nós podemos ver o motivo da reunião. Mais uma vez, podemos ler o que a Bíblia disse para não ficar confusos com teorias humanas. Disse Paulo que devia seguir viagem no dia imediato. No dia seguinte, ele ia viajar. Ele havia passado uns dias com as pessoas naquela cidade. Agora chegou o tempo para ele viajar. E ele fez uma reunião de despedida. Eu espero que eu possa fazer isso antes de sair do Brasil. Não me importa que dia que seja. Antes de sair, eu espero que podemos ter mais uma reunião juntos. É isso que Paulo fez. E a Bíblia diz que ele pregou... cuidado aqui. Eu não quero aprender muito do apóstolo Paulo, porque ele pregou até meia-noite.